Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando mais uma semana com o coração cheio de gratidão, de amor, com o coração cheio de esperança, para que possamos, durante essa semana, realizarmos aqueles sonhos que planejamos ao longo desses dias que estão chegando, com o coração cheio de esperança, para que tenhamos a estrutura, o fortalecimento necessário para a realização das nossas obras, tanto na nossa esfera do trabalho, quanto as nossas ações no nosso círculo familiar, no nosso círculo de amigos, quanto as nossas ações na seara do bem que nos dedicamos. Nós vamos iniciar essa semana rogando por todos nós que estamos aqui, presentes neste momento, rogando para que os nossos lares sejam abençoados, rogando para todos nós encarnados e desencarnados que estamos em sintonia, pedindo a proteção de Deus, pedindo o amparo de Jesus, para que nós possamos ter o discernimento necessário para sempre escolhermos aquilo que nos aproximará daquela seara, daquela estrada evolutiva que nos leva ao Pai. Que nós possamos ter forças para resistirmos às tentações internas, daqueles sentimentos que muitas vezes vêm buscando nos desviar deste caminho de amor, de alto amor, de amor ao próximo. Que nós possamos ter a força necessária para que a fé existente nos nossos corações se ilumine neste instante e em todos os instantes da nossa vida. Confiemos no Pai, que é amor, que é bondade, que é justiça. E é a esse Pai que rogamos saúde, que rogamos esperança, que rogamos humildade e que rogamos alegria de viver, para que os nossos corações se encham da mais pura luz que vem exatamente das mãos de Jesus, o nosso Mestre. Mestre querido Jesus, ampara o nosso estudo e oração, intua-nos e nos auxilie para ouvirmos aquelas lições que calam fundo o nosso coração, que vêm exatamente daqueles que cuidam de nós, dos nossos anjos da guarda, daqueles que nos cercam. Que todos nós, sintonizados agora neste bem, neste amor, possamos sentir a presença de Deus, a proteção divina, envolvendo cada lar, cada local em que nos encontrarmos. E que assim seja, que possamos dar início ao nosso estudo e oração com muita alegria. Já temos mensagem aqui no chat. Dona Ivani, boa noite, seja bem-vinda. David, seja bem-vindo. Tita, Antônio Freitas, Ricardo Grilo, Ângela Beatriz, Liliana, Fátima Rossi, Osanira, Vilma, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês que já estão também online, mas não estão aqui no chat ao vivo. E obrigada a você que tira aquele tempinho para escutar o nosso estudo de oração depois, mais tarde à noite ou no caminho para o trabalho. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós. Hoje a nossa lição é essa, Rumo Certo. É o livro psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. A lição é de Emmanuel. E o capítulo 60 tem o título Proteção de Deus. E agora eu vou ler para que a gente possa estar bem sintonizados. Clamamos pela proteção de Deus, mas não raro admitimos que semelhante cobertura unicamente aparece nos dias de caminho claro e céu azul. O amparo divino, porém, nos envolve e rodeia em todos os dias da existência. Urge reconhecê-los nos lances mais adversos. Às vezes,
O auxílio do Todo Misericordioso tão somente se exprime através de doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, preservando-nos contra quedas espirituais, em viciação ou loucura. Noutros ângulos da experiência, manifesta-se pela cassação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que possam funcionar para nós à feição de corredores para uma morte prematura. A proteção de Deus, por isso mesmo, é também o sonho que não se realiza, a esperança adiada, o ideal insatisfeito, a prova repentina ou transe aflitivo que nos colhe de assalto. Encontra-se a proteção divina no amor dos nossos companheiros, na assistência de benfeitores abnegados, na dedicação dos amigos ou no carinho dos familiares. Mas, igualmente, a proteção divina encontra-se na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação dos entes queridos, ou nos dias cinzentos de angústia, em que nuvens de lágrimas se nos represam aos olhos. Isso ocorre porque a vida é aprimoramento incessante até o dia da nossa perfeição. E todos nós, com frequência, necessitamos sim do martelo ou do esmeril do obstáculo para que nos despoje o espírito dos envoltórios inferiores. Pensa nisso. E toda vez que te sacrifiques ou lutes de consciência tranquila, ou toda vez que te aflijas e chores sem culpa, regozija-te, espera o melhor, porque a dor, tanto quanto a alegria, são recursos de proteção de Deus, impulsionando-te o coração para a luz das bênçãos eternas. Ufa, que lição, né? Que lição! Primeiramente, Emmanuel começa nos lembrando que nós sempre achamos que quando tudo está bem, que quando tudo dá certo de acordo com o nosso desejo, que quando estamos vivenciando dias sem chuva, sem tempestade, sem calor, sem frio, existe uma proteção divina. Porque a nossa fé é tão rasa que nós nos esquecemos que Deus está constantemente nos protegendo e que a maior proteção se encontra muitas vezes naqueles momentos mais difíceis em que nos achamos abandonados. Mas essa é uma leitura da nossa mente, do nosso interior, que tantas vezes só se sente protegido e se sente cercado do carinho, do afeto, do amor, quando tudo é feito de acordo com a nossa vontade. E nós nos esquecemos da oração que fazemos. Senhor, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E nós nos esquecemos que cabe ao Pai esse poder de estar onipresente nas nossas vidas. Ou seja, em todos os instantes, Deus está conosco. Mas é difícil pensar, como assim? Esse texto é um pouco esquisito, né? Porque nós esquecemos que o apoio, a proteção divina, ele está nos lances mais adversos da nossa vida e nos mais diversos também. Aí tem um caso interessante, né? Que tem um homem de mais ou menos uns 30, 40 anos e que ele, a semana toda, ora para que Deus o ilumine, porque ele está desempregado e precisa de encontrar um emprego para poder dar o alimento, ajudar no sustento da casa, para que ele possa se sentir útil ao seu semelhante, aplicar tudo aquilo que ele sabe, para que ele possa ajudar aqueles que nada têm. E ele ora a Deus e pede que ele dê uma oportunidade de um bom trabalho.
No dia seguinte, olhando o jornal, ele vê a inscrição que estão chamando uma pessoa que tem muito a ver com o que ele sabe, com o preparo dele para aquele emprego. E ele anota o endereço, pega o ônibus e vai em direção àquele posto de contratação. Quando ele chega lá, a fila está para mais de 30 pessoas se dedicando àquele cargo. E aí ele olha para aquela fila e pensa: ah, não, eu não vou conseguir. É muita gente, eu acho que eu não tenho capacidade para poder estar entre os escolhidos, não. E ele dá meia volta e volta para sua casa. Aí à noite, durante o momento que ele vai dormir, ele pede de novo, né? Oh Deus, mas eu te pedi tanto emprego. É como se ele escutasse no sonho aquela voz falando: meu filho, mas eu te mostrei, eu te dei o emprego. Você chegou lá, não teve confiança em você e voltou para trás sem nem ao menos tentar. Quantas vezes, né? Essa historinha que tem nos livros de evangelização, que a gente acha, acontece com a gente. A gente perde a proteção, a gente perde a resposta e inúmeras vezes o que a gente faz? A gente não confia na gente. E não confia que a resposta pode vir com algum grau de dificuldade para que a gente aprenda a acreditar que as coisas acontecem não é no nosso tempo, é no tempo planejado por Deus. Façamos a nossa parte, que a outra parte vem. E aí é interessante, porque nós podemos ser agentes da mudança, nós podemos ser agentes constantemente da presença divina na vida das pessoas. Porque muitas vezes nós recebemos aquele auxílio, aquela presença, a proteção de Deus e vemos isso claramente. E outras vezes nós nos negamos a ser essa proteção, essa presença e tudo de maravilhoso que a gente pode ser, representando o Pai aqui na Terra. Todas as vezes que nós estendemos a mão aos pequeninos, nós estamos fazendo o que presença dele ali na Terra. Ora, necessitamos da presença do outro, da proteção de Deus. Ora, podemos ser os agentes da proteção divina e da presença de Jesus na casa de cada um, né? E isso tem um outro caso que eu conto para vocês, que é interessante, que existiu uma palestra e tinha um rapaz que estava lá assistindo, solteiro, uma situação econômica tranquila, e ele escuta a pessoa que estava fazendo a palestra falar sobre a proteção divina. E uma frase que aquela pessoa falou chama a atenção dele. Deus ainda fala com as pessoas. Deus ainda fala com as pessoas. Saiba escutar a voz de Deus. E onde que existe a voz de Deus? Aqui, dentro de nós, no nosso coração, da nossa consciência. Ele saiu daquele momento de religiosidade, não importa onde ele estava, mas ele saiu tocado o coração. Deus ainda fala com as pessoas. E ele entrou no carro, fez uma prece sincera antes de dar partida e pediu: Deus, eu estou aqui. Eu quero que você fale comigo. Eu quero estar ao seu dispor para ajudar o irmão mais necessitado. E fez a prece. Começou a andar no carro, de repente sentiu aquela intuição, como se tivesse uma voz falando: compre leite, compre leite. Aí ele falou: nossa, que coisa esquisita, comprar leite 10 horas da noite, mas eu nem tomo leite. Aí seguiu dirigindo, passa mais um pouquinho, veio forte: compre leite.
Aí ele deu meia volta, parou numa daquelas lojas de conveniência abertas e comprou um galão de 3, 4 litros de leite, né? Comprou aquele leite, colocou dentro do carro e falou: tudo bem, Deus. É meio maluca essa ideia, mas vai que o senhor está falando comigo e pedindo para eu comprar leite? Então eu vou comprar o leite. Aí continuou dirigindo. A rua dele, a casa dele, num cruzamento, ficava à direita. Mas ele sentiu aquela forte intuição: não vá para casa, pegue a esquerda. E ele pensou: será que é Deus falando comigo? Bom, já que eu pedi para ele falar comigo, gente, mas isso é muita maluquice, eu achar que Deus está falando comigo e me mandar para ir para um caminho oposto a essa hora da noite. Mas ele pensou e falou: eu vou. Aí pegou o caminho da esquerda. Aí ele começou a andar e veio a intuição: vá até a rua tal. Aí ele foi. Ele falou: não vou brigar mais. Aí, quando ele estava caminhando, dirigindo, né, até aquela rua, aí veio a intuição: vira à esquerda e depois à direita e pega a rua tal, a rua 7, vamos dar exemplo. Aí ele virou à esquerda, virou à direita e chegou, olhou uma placa, rua 7. Ele nem conhecia muito bem aquele lado da cidade, não sabia nome de rua nem nada. Aí veio forte aquela ideia nele de parar o carro. Aí ele parou o carro e rezou: meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar que eu nem conheço, com um galão de 3, 4 litros de leite? E para que eu comprei esse leite? Aí ele pediu, né, proteção divina. E aí veio a intuição para ele olhar do outro lado da rua. Ele olhou, tinha uma casa ao lado da outra, no bairro residencial e comercial. Então tinha, o comércio já estava fechado, as poucas casas estavam todos já, né, como se preparando para o soninho, não tinha um movimento na rua. E a ideia dele era: tá vendo essa casa em frente? Bata na porta e entregue o leite para quem abrir a porta. Aí ele ficou relutando: não, gente, mas aí é demais, 10 horas da noite, eu nesse bairro, eu não sei, não conheço a pessoa, bater 10 horas da noite, tudo bem que tem uma luz acesa lá na janela, mas o cara vai achar que eu sou maluco, eu tenho até medo do que ele vai fazer. Mas ele falou: mas eu rezei tanto a hora que eu saí, né, da igreja e tal. E ele ficou com aquela frase na cabeça: Deus ainda fala com as pessoas. Ele falou: e se Deus estiver falando comigo e eu não obedecer, para que eu pedi para ele falar comigo? Aí ele falou: bom, maluco por maluco, eu vou lá. Pegou o leite, desceu do carro, atravessou a rua e bateu na porta. Bateu na porta, passa um pouquinho, abre a porta, um homem super mal-humorado, grandão, de camisa, camiseta, bermuda, abre a porta e fala de forma bem rude: oi, o que você quer? Por que você está batendo aqui na porta essa hora? Aí ele fica assim, ele fala: você vai achar estranho, mas eu tive a intuição de entregar esse leite aqui na sua casa. Se não quiser, não tem problema. Aí o marido, né, chama a esposa, aí o cara pega o leite assim meio espantado, entrega para a esposa. A esposa coloca o leite em cima de uma mesa que estava perto, assim, na antessala, pega um bebê e dispara a chorar, né? Ela volta chorando e fala: eu estava nesse momento rezando e pedindo a Deus, porque o nosso dinheiro esse mês nós tivemos muitas despesas com doenças do bebê e tudo mais. E o nosso dinheiro acabou e nós estávamos sem dinheiro para comprar o leite. E hoje ele já não tinha alimentado à noite. E eu estava no desespero dele passar uma noite com fome e amanhecer sem perspectiva de dar a mamadeira para ele. Então eu rezei tanto e pedi a Deus que aparecesse um anjo enviado por ele e que desse condições da gente dar o leite para o meu filho.
E aí ele ficou pasmo, o rapaz. E ela perguntou para ele: Você é um anjo? Você é o anjo que Deus me mandou? Aí ele ficou: Não, eu não sou anjo. Eu sou apenas uma pessoa que também estava orando e pedindo para Deus falar comigo. Eu relutei, mas mesmo diante dos questionamentos, eu vim seguindo o que ele me pediu. E a mulher chorava, agradecida a ele. E ele emocionado, agradecido por Deus ter falado com ele daquela forma, através da intuição. E aí ele olhou para a carteira dele, tinha um dinheiro, ele deixou tudo que havia na carteira com eles e saiu daquela casa, deixando a família assistida, quase 11 horas da noite, com o leite, o bebê alimentado e o dinheiro para que eles comprassem o alimento até chegar o salário daquela família. Entrou no carro pensativo, agradecido e pensou: eu fui um anjo nesse momento que ela pediu? Como que eu entrei na vida dessa família? E aí eu questiono: para Deus nos proteger, ele nos envia anjos. Será que nós nos dispomos a sermos anjos na vida de alguém? Será que nós escutamos a intuição quando surge diante de nós situações em que nós podemos levar a paz, a fé, o amor? E a pergunta que eu quero deixar para vocês: para você, você se dispõe a ser um anjo na vida de alguém? Você está disposto a escutar Deus? A deixar que Ele fale com você nos momentos difíceis? Você está disposto a acreditar na sua prece, na presença dEle? E diante de um emprego, acreditar em você e enfrentar a fila do emprego? Você está disposto a se ver numa enchente e aceitar o helicóptero que te busca, abandonando a sua casa? Você está disposto a abrir mão de um momento de diversão? Então, nós temos que pensar que Deus nos protege, mas nós temos que estar abertos a receber essa proteção dele. E olha o que Emmanuel fala: o auxílio de Deus vem através das doenças de longo curso ou das dificuldades materiais de extensa duração, que nos preservam de quedas espirituais, muitas vezes nos levando ao vício e à loucura. Eu me lembrei, lendo isso aqui, daquele filme As Mães de Chico Xavier. Sei quem não assistiu, é um filme maravilhoso, em que uma das mães que frequentava lá o centro do Chico, a primeira vez que ela foi porque ela perdeu o seu filho de 5 aninhos de idade. Ele levou um tombo da bicicleta, bateu a cabeça e veio a desencarnar. Então ela começou a frequentar o Chico e se sentia bem, né? E aí o Chico um dia chama pelo nome e fala: como é que você está? Ela: estou levando a vida. Aí ele falou: você já aceitou o momento que havia chegado para a morte do seu filho? Ela falou: mais ou menos. Eu não estou revoltada mais. A revolta passou. Aí o Chico falou que os espíritos superiores pediram para falar para ela que o filho dela nasceu com um problema e que agora, com 5 anos, estava começando um tumor muito invasivo e que ele teria muita dificuldade e seria um tratamento complicado, mas que ele não estava programado naquela pequena reencarnação dele
que seria um curto período, mas que ele passaria por muitos tratamentos complicados. Então, por uma misericórdia, as pessoas, né, os espíritos responsáveis pelo planejamento reencarnatório dele, optaram para que ele desencarnasse num acidente e que não ficasse sofrendo num leito, porque essa encarnação dele ele já havia aprendido o que ele tinha que aprender, e os pais também, com relação à questão da presença da doença. Aí, o menino estava com a babá e foi andar de bicicleta, caiu, né? E faleceu. E a mãe mandou a babá embora, né? O pai também. E eles não processaram nem nada, mas ela ficou muito chateada. E Chico fala para ela assim: você já agradeceu a babá por estar com seu filho no momento do acidente? Aí ela: não, Chico, aí já é demais. Aí ele falou: não é. Porque com a misericórdia divina, o seu filho não ia ficar num leito de hospital. Mas pensa se ele está no seu colo e ele cai e desencarna. Pensa se é você que está empurrando ele na bicicleta, ele cai e desencarna. Então a proteção divina foi tão grande para que você continuasse a sua vida, para que você continuasse ajudando as pessoas, que tirou de você a presença no momento da morte do seu filho, do acidente. Agradeça, babá. E aí a gente pensa a proteção divina, quantas vezes a gente fecha os olhos para ela e a gente acusa aqueles que tantas vezes estão nos ajudando. Assistindo uma série indicada por pacientes e amigas, a pessoa está com câncer e com metástase. E ela decide fazer um tratamento em que trabalha os sentimentos, trabalha a relação dela, a energia dos antepassados. E ela vai até uma outra cidade que não é a dela. E aí ela chega lá e fala que ela quer se tratar porque ela está com câncer, com metástase. E aí ela começa o tratamento, em que as pessoas ali, um grupo de pessoas, eles parecido com uma constelação familiar. E aí, nesse momento do tratamento, o dirigente do trabalho, né, do tratamento, um tratamento físico e espiritual, ele pergunta para ela: você já agradeceu o câncer na sua vida? E aquilo é um choque, né? Porque a amiga mais materialista fala: que maluquice é essa? Agradecer algo que pode tirar a minha vida? E aí, o que ele ensina é que aquele câncer era uma proteção para ela. Era uma forma dela mudar e se transformar numa nova mulher. Porque quando a gente se transforma numa nova mulher e que a gente passa por um tratamento de câncer, quando a gente passa por um tratamento, quantas pessoas se tornaram outras pessoas e aproveitaram o aprendizado pós-pandemia? Coitado daqueles que passaram por 2, quase 3 anos de pandemia, sem mudar em nada a concepção, o pensamento, não entendeu. Hoje nós somos gratos. Não ser grato às mortes que tiveram, não é isso. Mas grato a, neste momento de dor e de mortes, a gente conseguir sobreviver, não apenas o nosso físico, mas sobreviver e aprender e sair de padrões de negatividade, de falta de fé, padrões de desamor, padrões de falta de diálogo, padrões que nos levariam muitas vezes a vícios e a derrocadas espirituais.
Será que nós estamos conscientes de agradecer aquilo que nos acontece? Será que quando estamos com toda a família dentro do carro, né? Aconteceu uma vez comigo e com a minha família, nós íamos para a praia, mineiro vai para qual praia? Guarapari, claro. Então a gente morava em Uberlândia, íamos até Belo Horizonte, dormíamos lá e continuávamos para no dia seguinte chegar a Guarapari. E à noite a gente parou, né, numa pizzaria, fomos numa pizzaria, a nossa família, jantar a pizza e ir para depois dormir, né? Então chegou uma pessoa e pediu para poder vigiar o carro. Ok, pode vigiar. Aí chegou um outro, pode vigiar? Eu falei, já, o outro lá já vai vigiar, obrigada, né? E fomos comer a pizza. No outro dia, voltamos para casa, né, para onde estávamos hospedados, tal. No dia seguinte, partimos para Belo Horizonte, para Guarapari. Quem conhece aquela estrada sabe que a estrada é assim, ó, curva, 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 né? E estava chovendo. E aí, assim que nós nem tínhamos saído ainda da grande BH, meu marido falou assim: engraçado, o carro está esquisito. Aí eu falei, ué, então vamos parar. Aí ele foi devagarzinho e falou assim: esse carro está esquisito. Eu falei, será que está muito pesado? Porque a gente, com 4 filhos, levava banheira, carrinho, menino, periquito, papagaio, tudo no carro, né? O carro ficava bem pesado. Não sei, tá esquisito, tá diferente de ontem. Aí, antes de sair da grande BH, assim, já estava na estrada, nós vimos uma oficina, né? E aí meu marido parou, a gente desceu e ele falou: dá uma olhada para mim que esse carro tá esquisito. Aí o cara andou com o carro assim, uns 500 metros com meu marido, né? E pediu para voltar. Ele falou: é problema nos pneus. Quando ele foi ver, gente, os pneus estavam todos sem apertar, todos bambos, das 4 rodas. E meu marido falou: impossível, porque ontem eu abasteci, né? Quando a gente foi sair de viagem, e ainda calibramos, fez todo aquela, como é que fala? Recalchutagem lá, fez tudo, né? Revisão do carro para viagem. Aí o que a gente pensou? Né? O carro estava bacana, então possivelmente aquela pessoa que estava com raiva porque a gente já tinha deixado o colega, né, vigiar o carro, pode ter feito isso. Aí nós pensamos, olha a proteção divina. Porque o cara falou assim, na primeira curva que você pegasse para Guarapari, podia soltar uma roda. Teria morrido todo mundo. Mas a gente sai com o coração, a gente não humilhou ninguém, simplesmente chegou um mais rápido e a gente deixou vigiar o carro, demos o trocado, né? Então, assim, cada um dá aquilo que tem dentro. E eu nunca vou me esquecer disso, né? Mas é uma proteção divina tremenda em todos os. Então, aquilo que não era para deixar ninguém chateado, porque num primeiro momento era para falar, não, nossa, mas não, mas a gente ficou tão grato e tão feliz, né, por aquilo. Então, a proteção divina é assim. Às vezes eu sonho muito com uma coisa e não acontece. Às vezes, a não realização do sonho é exatamente a proteção divina, porque não chegou o momento. O caso dos aviões, que a pessoa perde o voo, depois o avião cai, não é o momento do desencarne da pessoa. A proteção acontece. Então, quando nós temos uma esperança adiada, a gente espera algo, não é para agora, vai ser depois. Seja uma promoção, seja o nascimento, né, a concepção de um filho, seja uma pós-graduação. Então, tudo tem o seu tempo, basta a gente fazer a nossa parte, acreditar que tudo chega ao seu tempo. Então, a proteção divina, ela pode
acontecer tanto nas coisas maravilhosas, quanto a gente olha o amor dos nossos companheiros, né? Dos nossos familiares, do nosso grupo aqui. Como é diferente a gente passar por uma doença em família, sabendo que tem pessoas que estão do nosso lado. Como é diferente a gente não se sentir sozinho, se sentir abraçado. Como é maravilhoso a gente sentir a proteção divina com os mentores que nos auxiliam, que encaminham os irmãozinhos em desequilíbrio, né? Quando a gente sente a dedicação dos amigos que se deslocam para ir dar um passe, a dedicação dos amigos que repartem o pão, que fazem uma pamonha em casa e leva a pamonha para o vizinho. É maravilhoso a gente sentir-se cercado da presença de Deus, sabendo que a proteção dele acontece. Mas, como diz Emmanuel, a proteção divina também se encontra naquilo que a gente não aceita, a crítica do adversário. Então, às vezes, alguém critica, alguém que não gosta da gente, e a gente já acha que tudo que aquela pessoa fala é para o mal, e não é. Às vezes está nos falando para evitar uma queda maior, né? Para trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos preconceitos. Às vezes a presença de Deus vem na separação dos entes queridos, porque a missão do nosso filho não é aqui do nosso lado, mas a missão do nosso filho pode ser em uma outra cidade brasileira, em um outro país. E às vezes a gente pensa, meu Deus, mas está protegendo aquilo que o outro tem que fazer. Às vezes, nos dias cinzentos de angústia que eu tenho que me recolher e cuidar de mim, é aquele dia que eu não me envolvo num acidente, ou não me envolvo num vício, aceitando o convite para uma droga maior. Às vezes, aquele dia que eu choro bastante, é aquele momento que eu mais estou sendo abraçada pelo meu anjo da guarda, e que eu mais me aproximo de Deus e que Ele me protege, respeitando a minha dor, de outras dores maiores. Eu preciso de valorizar o que acontece de bom, sim, mas compreender e aceitar aquilo que eu acho que é ruim e que muitas vezes não é. Então, a vida é o nosso aprimoramento incessante. Nós precisamos ainda do esmeril que pole, né, para polir a pedra. Nós precisamos do martelo que precisa de construir um telhado e colocar o prego na madeira. Nós precisamos do cinzel para fazer do mármore ali uma pedra, uma escultura milenar, como a gente vê tantas esculturas feitas. A gente precisa do fogo para cozer o alimento. Então, nem tudo que parece estar quebrando e destruindo é para nos destruir, mas muitas vezes é para remodelar o caminho que nós escolhemos. Pensa nisso, porque os nossos sacrifícios muitas vezes não deveriam ser sacrifícios, mas sim momentos que fazem parte da nossa vida. Vamos esperar sempre o melhor, porque depois de toda dor vem o conforto, depois de toda tempestade vem a bonança. E depois que nós nos mergulhamos nas trevas e saímos da areia movediça do desânimo, do desespero, da falta de fé, nós saímos e conseguimos ver os lírios nos pântanos, o sol que brilha. Nós conseguimos sair disso. E eu quero finalizar lendo aqui uma mensagem que eu recebi outro dia que me emocionou muito. Como a gente estar presente na vida. A mensagem se chama Olhe. Eu não vou ler ela, mas eu vou resumir a mensagem, que depois eu não achei, mas eu fiquei com ela na cabeça. Na vida,
Olhe para trás. Olhe para trás, porque é importante você ver os obstáculos que você já superou. O quanto você já aprendeu. O quanto você melhorou. Ninguém de nós chega nesse momento da vida sem ter aprendido, sem ter evoluído, sem ter adquirido luz. Nós hoje somos melhores do que ontem. Olhe para trás, mas olhe para frente. Não deixe de fazer planos, de plasmar seus sonhos, suas esperanças, seus desejos, que não prejudiquem nem a você nem a ninguém. Olhe para frente. Estabeleça metas. Onde você quer ir, onde você quer chegar. Sejam metas materiais, espirituais, metas dentro do seu crescimento psicológico. Olhe para trás, olhe para frente, mas olhe para dentro de você. Porque precisamos nos conhecer. Olhe para dentro de você e veja que dentro de você tem trevas e luz. Trabalhe o orgulho, trabalhe o egoísmo, mas cresça em amor, cresça em auto-amor, autoestima. Se ame, se respeite, se aceite. Olhe para dentro de você. Olhe para trás, olhe para frente, olhe para dentro. Mas olhe para os lados. Porque olhando para os lados, ame o próximo. Mas olhe de verdade. Enxergue o que passa fome do pão material. Mas enxergue o que precisa do pão material, espiritual. Olhe para o lado e dê o cobertor que abriga o frio, mas dê o abraço que aquece o coração. Olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para dentro. Olhe para os lados. Mas olhe para baixo. Não pise em ninguém. Valorize as coisas pequenas, aquelas que ninguém dá valor. Valorize a pequena florzinha que se encontra no campo. Valorize o chão que você pisa. Valorize os caminhos construídos no meio das árvores. Valorize as pontes que te ligam de um lado ao outro dos precipícios. Olhe para trás. Olhe para frente. Olhe para dentro de si. Olhe para os lados. Olhe para baixo. Olhe para o alto. Olhe para o alto e enxergue um Deus maior que você. Um Deus que envolve você, que envolve todos ao seu redor, que envolve todo o universo. Esse Deus acima de nós é o Deus de poder, é o Deus de amor, de bondade, é o Deus de justiça. Ele nos ama incondicionalmente. Ele é o único que conhece tudo de todos nós e pode julgar e determinar o que precisamos fazer para melhorar. Esse Deus tem o poder de estar onipresente. Olhe para cima e sinta que Deus é maior que você. Esse Deus nos protege, não nos desampara, nos ilumina e está sempre conosco na nossa jornada evolutiva, onde nós ascendemos para o alto, para junto dele. Esta é a lição da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade,
Nós te agradecemos por este momento de luz nas nossas vidas. Agradecemos este aprendizado que possa ser gravado nas nossas almas. Agradecemos por essas lições maravilhosas que nos são trazidas do mundo espiritual. Agradecemos os nossos queridos mentores sempre presentes. Agradecemos as mãos da psicografia de Chico Xavier. Agradecemos agora os nossos anjos da guarda e todos os mentores que estão trabalhando em nós, trabalhando o nosso físico, nos dando equilíbrio, saúde, trabalhando as nossas emoções, trabalhando no meio que estamos, protegendo os nossos lares, encaminhando os nossos irmãozinhos que estão necessitados de luz e de amparo, protegendo cada lar. E neste momento, em cada lar que estamos, somos um ponto de luz, um pronto-socorro espiritual. E que essa luz se transforme em medicamentos para que sejam levados a todos aqueles que ora sofrem, encarnados e desencarnados. Deus Pai, proteja-nos sim de todo o mal criado por nós, de todo o mal desejado a nós. Que nós possamos, neste momento, rompermos as barreiras do orgulho, da vaidade, da maldade, que nós possamos quebrar dentro de nós as nossas intolerâncias às frustrações da vida, quando os nossos sonhos, as nossas esperanças não são realizados. Que a nossa fé maior em Ti, Deus Pai, seja maior que tudo. Confiemos que estamos sob Sua proteção, Seu amparo. Rogamos proteção para cada um de nós, para as nossas cidades, para o nosso Brasil. Confiemos no Teu poder e na Tua proteção para nós como indivíduos, como nação, como humanidade, a família humana terráquea. Confiemos na família universal que o Senhor cuida e ora. Tenhamos esperança e tenhamos fé. Cultivemos o amor, pois todos aqueles que nos parecem tão abjetos e tão contrários ao que pensamos são nossos irmãos. Cultivemos o amor a nós mesmos. Acreditamos que somos capazes de fazer o melhor por nós e pelo nosso próximo. Dai-nos força para que consigamos parar todos os dias e olharmos para baixo, para frente, para trás, para o lado, para dentro e para o alto. Em postura de humildade, de alto amor, de amor ao próximo e de amor a Deus. Conseguindo assim sermos instrumentos de Jesus. Estarmos com Ele, buscando amar a Deus sobre todas as coisas e buscando amar ao próximo como a nós mesmos. Sob a proteção de Maria, que nos inspira e que nos enche de amor, sob a proteção do nosso Deus Pai, sob a presença de Jesus nos guiando, iluminando e sempre ao nosso lado, com a presença dos nossos mentores espirituais, com a presença dos nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados em sintonia. Nós finalizamos este estudo e oração da noite de hoje, dizendo que assim seja. Amigos queridos, muito obrigado por estarem conosco. Se você gostou do estudo, dê like, compartilhe com os amigos se você acha que pode ajudar alguém
nas reflexões que fizemos hoje. Estejamos em sintonia nessa semana tão especial. Sejamos luz para ajudarmos a falange de Ismael, para ajudarmos Jesus a construir aqui na terra o Brasil, coração do mundo, o Brasil, a pátria do Evangelho. Mas que sejamos luz na nossa caminhada, que não desistamos jamais, mesmo quando tudo parece ser contrário ao que esperávamos. Aí sim que precisamos trabalhar mais. Em nome de Jesus, desculpa, e com Ele nos nossos corações, amando, perdoando, compreendendo, com a fé de que depois de toda tempestade vai vir a bonança. Atravessemos no nosso barco o mar da vida e aproveitemos, porque logo chegaremos àquilo que nos propusemos antes mesmo de encarnarmos. O meu forte abraço para vocês, uma noite abençoada. Lembrando que quarta, 20 horas, temos estudo e oração. Sexta, às 18 horas também. Conto com a presença de vocês. Até quarta, se Deus quiser. Ele há de querer.